capítulo 14, versículo de número 1 ao verso de número 9. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, o que eu quero falar com você nessa noite, por meio desses versículos, é sobre o caminho do céu. Hoje nós comemoramos uma data festiva, né? Nós sabemos aí que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está dentro de um túmulo, ele não está aí sepultado, mas ele está vivo, ele reina para todo por sempre, né? E após a ressurreição, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. E aí então, para onde Jesus foi levado? Para onde Jesus foi assunto? Aos céus. E você? Para onde você vai? Para onde você irá? Vai. É sério isso, né? Tem muita gente que não tem certeza da salvação. Isso é um perigo. Isso é um perigo. O céu, irmãos, para você, ele existe ou ele é simplesmente uma ficção? Para muitos, o céu é só uma ficção, é só uma imaginação, ou então só uma fantasia, algo que inventaram aí para iludir a mente das pessoas, para enganar as pessoas. Agora, se você sabe que o céu existe, que Jesus foi levado aos céus depois que ele ressuscitou, e se você que crê, né, que vai para o céu, eu quero fazer aqui mais uma pergunta para você: o que leva você a crer que o céu existe e é para lá que você quer ir, se você não sabe como é o céu? O que leva você a crer? O que leva você a ter certeza de que você vai para o céu, se você não sabe como o céu é, se você nunca esteve lá? 1 Coríntios, capítulo de número 2, no versículo de número 9, diz assim, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas então ninguém sabe como é o céu, ninguém sabe para onde fica o céu, ninguém sabe qual é o caminho para o céu. Aí depois, no versículo de número 10 de 1 Coríntios 2, Paulo ainda responde dizendo assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então hoje o Espírito de Deus revela ao nosso coração
que o céu existe, que o céu é real. O próprio Senhor Jesus, ele vem dizendo aqui, nessas palavras, que ele foi para o céu, ele foi para Deus, e lá existem lugares preparados para nós. Ali contém lugares para mim, para você, para cada um de nós, ao lado de Deus, né? E o que leva então nós crermos que o céu é real, que o céu existe? Irmãos, eu só posso ter certeza de uma coisa quando eu vejo aquilo, ou então quando eu ouço alguém falar de algo que a pessoa já teve experiência. Aí então eu tenho certeza, né? Mas algo que eu nunca vi e nunca ouvi ninguém falar também, eu não vou ter certeza daquilo. E hoje nós temos certeza de que o céu existe, o céu é real, e é para lá que nós vamos, porque Jesus, ele veio de lá, e ele trouxe os ensinamentos de lá, de como é o céu, e ele trouxe também ensinamentos de como a pessoa deve estar para ir morar no céu. É impressionante hoje, porque se você perguntar para uma pessoa assim, você quer ir morar no céu? A pessoa quer, ela vai dizer para você que quer, mas agora ela está preparada para isso? Ela tem conhecimento do que é o céu? Por que nós não evangelizamos? Por que nós não falamos do amor de Deus? Por que nós não trazemos vidas para Cristo? Porque não conhecemos nem sequer o plano de salvação, como as crianças apresentaram aqui para vocês hoje. Muitos não conhecem. E agora, como eu sei, vou trazer aqui uma experiência simples para você entender como eu sei que o céu existe. Quando nós olhamos para os castelos que existem lá na Suíça, aqueles castelos, aqueles monumentos, nós sabemos que eles existem ali, mas nós já estivemos lá? Não. E por que nós sabemos que eles existem? Porque nós já ouvimos falar, nós vimos na TV, e aí então nós acreditamos que os castelos lá na Suíça existem, eles são reais. Assim também é o céu na nossa vida. E como nós sabemos? Por meio de Jesus Cristo, por meio da palavra do Senhor, por meio dos planos de Deus. Agora, Jesus, ele disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou-lhes preparar lugar. Então o teu lugar já está preparado lá no céu. O teu lugar já está guardadinho. Você só tem que crer, você só tem que ter esta certeza, Você não precisa pagar nada para isso, você não precisa fazer esforço nenhum para isso, você não precisa se matar para isso daí. O teu lugar já está reservado, já está guardado, É só você crer, é só você acreditar. O preparo do lugar se dá por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O preparo deste lugar se dá pela morte e ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E com a ressurreição de Cristo está também a tua vitória, está a tua salvação, está a entrada no céu, está ali o teu lugar reservado ao lado de Deus, com a ressurreição de Jesus Cristo. Ele disse assim, no versículo de número 3 aí que nós lemos do texto: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Você crê nessa palavra? Amém. Versículo de número 4, Jesus, ele vem dizendo aí que só ele conhece o caminho para Deus. Por isso que Deus fala assim, a palavra do Senhor fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque só Jesus sabe o caminho que nos leva a Deus. Olha o que ele diz aí no versículo de número 4:
e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Só Jesus sabe o caminho. Então, se você quer ir morar no céu, se você quer estar ao lado de Deus, se você quer conhecer o céu, é só por meio de Jesus Cristo. Não há outro meio. Não há outro meio a não ser por Jesus. Isaías, eu quero levar você a passear bastante na Bíblia hoje, porque eu quero levar você a um conhecimento além do céu. A nossa mente, infelizmente, amados, ela fica parada até o céu, o nosso entendimento. Mas eu quero levar você hoje a entender o que há além do céu, o que há além daquilo que o nosso conhecimento humano conhece. Isaías, capítulo de número 35, versículo de número 8. Olha só o que a palavra do Senhor nos revela. Isaías 35, versículo de número 8. A palavra do Senhor diz assim, ó: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo os lobos. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, não se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo, alegria eterna o coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Este daqui é o caminho a qual Deus tem preparado para mim e para você. Olha que a palavra vem dizendo que existe um caminho a qual o imundo não passará por ele. No caminho até o céu, a impureza, a imundície, o pecado não passará por este caminho. Então tem muita gente querendo ir para o céu, mas não quer renunciar ao pecado. Tem muita gente querendo ir para o céu, mas não quer renunciar à sua carne. O caminho para entrar no céu, amados, é um caminho apertado. Olha o que Jesus fala. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam por ele. O caminho para o céu é algo apertado, a porta para o céu é algo apertado, é um caminho difícil, é um caminho que às vezes parece ser doloroso, mas é um caminho que vai te levar a lugar que os teus olhos humanos jamais conheceu, os teus ouvidos humanos jamais ouviu, e a tua sabedoria humana jamais entendeu. Você precisa guardar isso no teu coração, você precisa levar isso a sério, porque o céu será um lugar de retirada do povo de Deus, será um lugar onde o povo de Deus se retirará, para que Deus conclua a destruição dessa terra. Então, raciocina junto comigo o que acontecerá. Deus vai retirar o povo dele desta terra, levar ao céu, para que conclua a destruição que está reservada para essa terra. 1 Pedro, capítulo de número 3, olha o que a palavra do Senhor diz. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número
7. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim: perdão, não é 1 Pedro não, 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O céu que agora existe e a terra, olha o que a palavra está dizendo, não é só a terra que está entesourada para o fogo, mas também a Bíblia me revela que o céu, a qual nós conhecemos, também está reservado, entesourado, guardado para o fogo. Então, amados, eu entendo nessa palavra que não só a terra será destruída, mas também o céu, a qual nós conhecemos. Mas Pedro, Deus falou que vai nos levar para o céu, e aí então como é que fica? Como vai ficar esse negócio então? Nós estaremos com o Senhor, amados, protegidos, guardados, amém? Deus, Ele é imutável, Deus, Ele é eterno, ou seja, Ele não muda, Ele não pode ser destruído, mas Ele continuará para sempre, e aqueles que estão em Deus viverá também para sempre, mesmo que a terra seja destruída, o céu seja destruído, mas você, nas mãos do Senhor, estará protegido. Olha só o que Jesus fala, baseado em que eu estou dizendo isso para você? Olha o que Jesus fala para a cidade de Jerusalém, quando ele se depara com aquela cidade. Mateus capítulo de número 23, Mateus capítulo 23, versículo de número 37. Mateus 23, versículo 37, Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Irmãos, o que vai acontecer é que Deus, o Senhor, Ele vai nos guardar, Ele vai nos reunir debaixo das suas mãos, debaixo das suas asas, e ali então nós estaremos seguros, assim como o salmista Davi fala no Salmo 91, que debaixo das asas do Senhor nós estamos protegidos, nós estamos guardados, aconteça o que acontecer. Agora, os fiéis, amados, aqueles que levam a Cristo a sério, eles serão ressuscitados, serão arrebatados, ao encontro do Senhor. Isso daí está lá em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, o versículo de número 13, a qual Paulo vem dizendo assim aos irmãos de Tessalonicenses, a igreja a qual se encontra ali naquela cidade. Ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados
arrebatado juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus vai buscar a sua igreja. Deus vai então tirar o seu povo, mas primeiro aquelas pessoas que morreram em Cristo serão ressuscitadas. Depois, aqueles que estiverem vivos neste dia serão arrebatados ao encontro do Senhor. Isso pode ser hoje, pode ser amanhã, pode levar aí 100 anos, 200 anos, mas o importante é que você esteja firme no Senhor Jesus. E aí você então será ou arrebatado ou então ressuscitado. E aí virá então um período, depois desse acontecimento, virá um período de 1000 anos, diz a palavra do Senhor. Entrará em um período a qual Cristo reinará com os santos por 1000 anos. E a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse capítulo de número 20, que nesse período Satanás será preso. Ele não vai poder influenciar ninguém, ele não vai poder aí manipular ninguém. E aí será então um período de paz, será um período aí de bonança, de tranquilidade. Infelizmente muitas pessoas visam isso daí como o paraíso. Muitos pregadores têm pregado isso daí, esse período, como o paraíso, mas não tem nada a ver com o paraíso. O paraíso está muito além disso daí. Apocalipse capítulo 20, olha só, acompanha junto comigo aí, irmãos. Apocalipse capítulo de número 20, para não ficar aqui nas minhas palavras. O versículo de número 1 diz assim, ó: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então eu entendo que no período do milênio não será o período do paraíso, a qual Deus tem prometido para mim e para você, porque depois desses 1000 anos Satanás será solto, e a Bíblia diz lá em Isaías, nós lemos esse versículo, que no caminho para o céu o imundo não passará por ele. Então não podemos colocar esses 1000 anos como o paraíso, como um lugar abençoado. Não, será assim um lugar de paz, onde Cristo reinará. Mas Satanás, depois de passar esses 1000 anos, a Bíblia diz que ele será solto, e ele então reunirá um grupo de pessoas para levantar contra os santos de Deus. Olha aí Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra, e sitiará o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e o consumiu. Então eu entendo aqui, amados, que nesse período Satanás irá aí então agir, ele irá atuar tremendamente na vida das pessoas. Mas não será ainda o paraíso, porque não haverá ainda totalmente a santidade do Senhor. E aí então, depois deste acontecimento, Satanás ele será lançado. Se você continuar o texto aí, vai falar que Satanás ele será lançado no fogo, no abismo. E aí
então virá agora, o juízo final. E no juízo final, a Bíblia diz assim, amados, que a terra vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos para serem julgados. Olha aí o que diz o versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas palavras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então vem aí agora o juízo final. Aquelas pessoas que morreram sem Jesus, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, aqueles que renunciaram Jesus na sua vida, aqueles crentes que também não levaram a sério o compromisso deles com Cristo, eles serão lançados no fogo do inferno, no fogo a qual é a segunda morte. E a Bíblia diz aqui que no juízo final foram abertos ali um livro e os livros. Um livro, o livro da vida, os livros, a Bíblia, a qual contém 66 livros, e a Bíblia diz que os mortos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros. Amados, para aquelas pessoas que passarem pelo juízo final, essas pessoas serão julgadas segundo tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Não existe esse negócio de que tem um anjo anotando tudo que você está fazendo, tudo que as pessoas estão fazendo. Isso é mentira, não existe isso. Deus já deixou tudo marcado, tudo escrito para mim e para você. Só não faz quem não quer, porque está diante de você. Aí então, irmãos, depois de tudo isso daí, entenda uma coisa, nesse período nós estaremos aonde? No céu. Nós estaremos no céu. Mas depois do juízo final, depois de tudo isso daqui, da morte, o diabo e todos os pecadores serem lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, aí virá então a destruição da terra e do céu. A palavra que Pedro está dizendo. Olha aí Apocalipse capítulo de número 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não vai existir mais essa terra. É aquilo que Pedro está falando. Olha, o céu, entenda bem uma coisa, Pedro está colocando ali, o céu e a terra estão entesourados para o fogo, e todos os ímpios, todos os impuros estão guardados, entesourados para o fogo. Aí então virá a destruição, e aí então virá também, agora, depois do céu destruído, depois da terra destruída, virá um novo céu, virá uma nova terra. E aí então esta nova terra é aquilo que Isaías fala lá no capítulo de número 65. Isaías capítulo 65. Versículo de número 25.
Ele diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, pois será a comida comerá palha com o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo nome, diz o Senhor. Aí entra então agora esse período, a qual nós entendemos aqui. Irmãos, eu quero dizer para você que o novo é retratado em termos do antigo, ou seja, aquilo que o antigo era, o novo também será. Só que ali não haverá maldade, ali não haverá impureza, ali não haverá pecado. E a carne, essa carne que nós temos hoje, ela será totalmente transformada em glória, transformada em um corpo de glória. Por isso então não haverá, eu entendo aqui, irmãos, que como vem dizendo aqui, o lobo, pastará junto com o cordeiro, e o leão comerá a palha junto com o boi. Sabe por quê? Aqui, nesse paraíso, não haverá desejo da carne, não haverá os desejos carnais que nós temos. Por que o leão, ele mata o boi para comer? Porque ele tem o desejo, a necessidade da carne dele. Por que o lobo quer procurar o cordeiro para ele devorar? Porque é a necessidade da carne. Por que nós comemos carne? Por que nós nos alimentamos de carne? Porque é a necessidade da nossa carne, é o prazer da nossa carne. E quanto mais saborosa for a comida, mais prazer nós temos. Então nesse período não haverá o prazer da carne, não existirá isso. Será como o paraíso, onde Adão e Eva viviam. Aí você pode até pensar assim: mas Pedro, então quer dizer que os testemunhos de Jeová estão certos, que eles pregam? Não está certo, porque o erro deles é dizer que Deus vai tirar tudo aquilo que é mal da terra. E a Bíblia me ensina aqui que Jesus vai vir buscar a sua igreja, o seu povo, os seus santos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, que nós lemos. E será então tudo transformado. Nesse paraíso, como era lá no jardim do Éden, será também na nova terra que Deus irá preparar para cada um de nós. Da mesma maneira que Adão e Eva viviam lá no paraíso antes do pecado, nós viveremos também ao lado de Deus neste paraíso a qual Deus tem preparado para nós, a qual Deus tem reservado para cada um de nós. E a Bíblia diz assim, olha só o versículo 3 do capítulo 21 de Apocalipse, que nós lemos aí. Apocalipse 21, versículo 3, diz assim, então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus estará presente, assim como Deus visitava ali o jardim do Éden, nós estaremos diante de Deus, irmãos. Assim como Deus falava com Adão, assim como Deus falava com Eva, Ele falará comigo e com você, com todos aqueles que creem nisso. Eu não sei porque que as pessoas não têm essa mentalidade ainda, de levar a sério a sua vida espiritual. Por que eu estou falando paraíso?
Baseado em que eu estou falando em paraíso? Baseado em Lucas capítulo 23, versículo de número 43, quando Jesus está crucificado ali na cruz, e está com ele 2 ladrões, um reconhece os seus erros, os seus pecados, se arrepende, pede perdão ali, e ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus ainda diz para ele: ainda hoje estará comigo onde? No paraíso. É no paraíso, entenda isso, irmãos. Nesta nova terra, a qual Apocalipse 21 vem dizendo que Deus irá preparar para mim e para você. É uma nova terra. Assim como Deus visitava ali aquele paraíso com Adão e Eva, Ele também visitará essa nova terra onde nós estaremos. Ah, Pedro, mas e o céu? Até hoje eu tenho entendido que eu vou morar no céu. O que eu falei, o céu será um período de retirada, até tudo isso daqui acontecer. Não estou dizendo para você que Deus vai mudar essa terra aqui, não é isso que eu estou dizendo, não. Essa terra vai ser destruída, e Deus fará uma nova terra para mim e para você, onde nós vamos desfrutar, uma terra qual não existirá desejos carnais. Ah, mas lá então eu vou poder casar, lá então eu vou poder namorar, ah, lá então eu vou poder ter filho. Não, ali não haverá desejos carnais, ali não haverá prazeres desse tipo. Por isso que Jesus diz: olha, no céu nem se casam e nem se dão em casamento. Ali nós não teremos essa necessidade física que nós temos hoje, não teremos essa necessidade dos prazeres carnais, porque o nosso desejo ali será adorar o nome do Senhor. E como é que fica o céu então? Se até hoje eu tenho aprendido que eu vou morar no céu, o céu será um lugar de adoração a Deus. Ah, mas como é que fica esse negócio? As crianças já até cantou aqui que eu vou andar em ruas de ouro. Sim, você vai andar em ruas de ouro, sim, porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade santa, ela é totalmente de ouro e pedras preciosas. Só que assim como o povo de Israel subia para Jerusalém para adorar a Deus, assim também os santos, os escolhidos de Deus, a qual estiverem no paraíso, na nova terra, eles subirão também à presença de Deus, aos céus. Eles subirão também a esta nova cidade, Jerusalém, a cidade santa, a cidade de ouro, para adorar ao Senhor. E ali então você andará em ruas de ouro. Ali então você adorará a Deus em ruas de ouro. Mas como eu sei disso? Mostra para mim. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 23. Diz assim, ó: a cidade não precisará nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua... Os reis da onde? Os reis da terra. Mas se está no céu, como é que está falando terra? Se está no céu, por que está falando terra aqui? A nova terra, o paraíso, a qual Deus preparará para mim e para você. Os reis da terra trarão, ou seja, lhe trazem a sua glória. Verso 25: as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que se pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
isso daqui que eu estou passando para você nessa noite, irmãos, é só para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. É só para aqueles que foram escolhidos por Deus, que levaram a sério, que pagaram o preço, que renunciaram às suas carnes. Olha, nós estamos aqui como um treinamento. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que renunciar ao pecado, renunciar os desejos da carne, porque lá no paraíso que Deus vai preparar para nós, os prazeres da carne não entrarão. Então como que eu quero ir morar no céu, no paraíso de Deus, se eu não renuncio os desejos da minha carne, os prazeres da minha carne, se eu não renuncio o pecado? Mentiroso, nem pensar em chegar lá perto. Haverá uma nova terra ligada ao trono de Deus. O acesso ao Senhor será a nova Jerusalém, onde nós vamos adorar. Um lugar onde Deus estará presente ali, e nós nos reunimos para adorá-lo. Você vir para a igreja significa o mesmo que você pisar na cidade santa, na cidade de Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Você precisa entender isso. O fato de eu vir para a igreja, chegar aqui, é como se eu estivesse chegando na nova Jerusalém, pisando em ruas de ouro. Aqui nós estamos treinando, irmãos, é um ensaio que nós estamos fazendo. Então renuncia a tua carne, porque no paraíso que Deus tem preparado para mim e para você, os desejos da tua carne não entrarão. Renuncia o pecado, porque lá o pecado não entrará. Renuncia a mentira, o engano, a falsidade, porque lá essas coisas não entrarão. Há 6 atividades aqui nessa terra que nós continuaremos elas lá no céu. Primeiro, entender a Deus e amar a Deus. Aqui você precisa entender Deus e amar Deus. Segundo, você precisa entender os outros e amar os outros. Terceira colocação aqui, você precisa entender você mesmo e amar você mesmo. São 6 atividades que nós precisamos entender, aprender aqui na terra, e isso continuará lá no céu. Entender a Deus e amar a Deus, entender os outros e amar os outros, entender você mesmo e amar você mesmo. Amém? Então, quando se fala de paraíso, está além do céu, é a nova terra. Este céu que nós conhecemos hoje não existirá mais. Esta terra também não existirá mais. Será um novo céu e uma nova terra. A Jerusalém de ouro será para adorarmos a Deus. Amém? Você vai sair do paraíso que Deus tem preparado, e você vai até a nova Jerusalém adorar ao Senhor, caminhando ali em ruas de ouro, louvando ao Senhor. E ali naquela cidade não precisará de sol e nem de lua, porque o próprio Deus será a luz daquela cidade. Amém? Que você possa guardar isso no teu coração em nome de Jesus. If you have the box in a race to find a cure, Psalm 139 is the conscience to our selfish crime. God didn't screw up when He made you. He's a Father who loves to parade you.